Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8 de Hebreus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Aqui, nós temos que começar então a entender certas transcendências que Paulo traz para nós. De tudo que ele explicou, ele foi explicando que Jesus tornou-se o sumo sacerdote da igreja. E não mais os homens que ali estavam. Que os homens que ali estavam são representantes de Jesus. Portanto, eles têm que fazer sacrifício por eles e pelos homens. Mas, à medida que os homens vão procurando entender que Jesus é o sumo sacerdote, nós vamos procurar praticar o evangelho de Jesus e seguir esse evangelho de Jesus. Veja como ele diz. Se ele está à destra de Deus, ou seja, ele está colocado na maior hierarquia celestial. E é esse sacerdote que nós devemos seguir. E o tabernáculo que ele fundou é o tabernáculo do mundo espiritual, portanto, eterno, e não falíveis e passíveis de todas as intempéries como aqueles dos homens. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. E aqui ele mostra para nós que, e um detalhe importante, quando ele fala que aqui nós temos a suma quer dizer aquilo de maior relevância, o resumo de maior importância para nós podermos entender. Certo? Então, esses dois versículos são de suma importância para entendermos que Jesus é o maior sacerdote entre o homem e Deus. E o que Paulo nos mostra aqui? Nos mostra que nós temos que entender que aquela pessoa que se torna sacerdote, se faz sacerdote, ele tem que ter alguma coisa dele para oferecer. Mas ele deve oferecer dons e sacrifícios. Então, os dons ele tem que ter. E o sacrifício são as atividades que ele vai fazer. Naquela época era interpretado de um jeito. Hoje o sacrifício é o quê? Você dedicar seu tempo, ou uma parte do seu tempo a Deus, ou ao templo, a Jesus, e ter o seu trabalho. Então, o seu sacrifício é aquilo que você faz extra para Deus, para a igreja, para Jesus. E aí vem o seguinte: se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote ele seria. E ainda tem sacerdote que oferece sacrifício, mas Jesus não tem que oferecer sacrifício. Ele está entre nós, já é um grande sacrifício. Mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. E a partir do momento que a gente entende que Jesus, aí ele já mostra para a gente diferente. Ele nem é mais sacerdote. Ele já tem um ministério de oferecer condições mais excelentes, melhores, para que possamos alcançar a promessa, possamos alcançar a Deus e sermos realmente melhores. Estar realmente melhores. A partir do momento que o primeiro... Então vamos lá. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então, se os sacerdotes que existissem fossem totalmente perfeitos, não tivesse defeito nenhum, não teriam buscado um segundo sacerdote, que é Jesus. Nem os sucessores de Melquisedeque, nem os outros demais sacerdotes, e principalmente vir Jesus para substituir a todos. Porque após Jesus, não precisa de um sacerdote. Nós temos Jesus. Um dia vamos entender isso. No momento, precisamos de líderes para nos orientar, para tentar nos guiar, embora sejam tão falíveis quanto nós, mas estudam, detêm determinados conhecimentos que nos ajudam a aliviar o coração. Porque, repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Então, a partir do momento que ele vai juntar todas as casas e um novo concerto. Vejamos.
não segundo o concerto que fiz com os meus pais, no dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. E aqui o Paulo traz para nós uma profecia do que foi dito. Aqueles que saíram do Egito, foram tomados pelas mãos para sair do Egito, eles saem, mas logo depois começam as turras, as discussões e todos os problemas que surgiram naquele momento. E Moisés tem que tomar atitudes bastante enérgicas contra essas insurgências, e com isso eles ficam 40 anos caminhando pelo deserto, perdidos, até que, após a morte de Moisés, Josué conduz o povo até a sua terra natal, onde eles deveriam chegar. Então, o que ele diz aqui? Ele não permaneceu com eles, porque eles não permaneceram no concerto que deveria estabelecer para seguir fiéis respeitadores das leis. Criaram tumultos, criaram alguns problemas que Moisés teve muita dificuldade de gerenciar, mas com toda a sua sabedoria, com todas as suas técnicas administrativas e legislativas, ele conseguiu colocar regras para que todos pudessem manter-se fiéis ao princípio do Deus único que era necessário. E depois estabelece-se então o reino de Israel, onde é hoje, conforme era previsto. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Qual é o concerto que virá? Porei minhas leis nos seus ensinamentos, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me servirão por povo. Então, a vinda de Jesus, que todos nós ouvimos tanto falar, exatamente nesse versículo aqui, de Hebreus 8:10. Então, o que ele está dizendo para nós? As leis vão estar no nosso entendimento, nós vamos saber que não podemos fazer nada para prejudicar o outro. Também em nosso coração. Amaremos todos nós, uns aos outros, como irmãos, indistintamente, indiferente de raça, cor, etnia. Porque se a gente não entender e não colocar em prática esses ensinamentos do Cristo de amor, de misericórdia, nós estaremos fazendo o quê? Quase nada pela nossa evolução por nós mesmos. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ou seja, a partir do momento que verdadeiramente soubermos entender o Evangelho, praticar o Evangelho, nós já seremos automaticamente aqueles que adorarão o Cristo por nosso Deus, condutor e guia das nossas almas. E Ele saberá que nós somos o povo de Deus. Então, ser o povo de Deus, ser o povo que segue Jesus, é aquele que entende o Evangelho e ama segundo o Evangelho. Nós não vamos fazer isso uma só encarnação. Aí, uma encarnação após a outra, nós vamos nos aperfeiçoando, mas temos que fazer bem feita a nossa parte aqui, para que na outra a gente já comece um pouquinho mais à frente de onde partimos. Se nós fazemos o melhor que possamos aqui, nós poderemos vir em famílias já mais evangelizadas, que vão nos dar melhores orientações, e a gente vai poder dar um passinho mais à frente. É passo a passo, não é de saltos e saltos. Pode ocorrer um salto? À medida que conseguirmos ampliar o nosso entendimento para a integridade da prática do Evangelho do Cristo, será um grande salto. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, a partir desse momento que todos conhecerem o Evangelho, que entenderem o Evangelho, aí ele estará entre nós. É a vinda de Jesus aqui na Terra. Mas isso, todos nós temos que estar nos aprimorando, nos aperfeiçoando, nos tornando realmente melhores. Tornarmos-nos melhores para que o Cristo possa estar entre nós. Para que o Cristo possa estar habitando os nossos corações. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto: envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Então, o primeiro concerto, aquele que foi dado por Moisés lá no deserto,
que depois teve os profetas que foi sempre reavivando, dando explicações, fazendo com que as pessoas pudessem entender um pouco melhor, já estava perto de acabar, envelheceu, está perto de acabar. Então, nós temos que procurar entender o que Jesus ensinou, procurar vivenciar o que Jesus ensinou para nos aperfeiçoar e para nos aprimorar. Somente assim faremos-nos melhores, tornar-nos-emos melhores seguidores do Cristo. Procuremos, pois, entender o Evangelho, praticar o Evangelho e assim vivenciaremos melhor os ensinamentos do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça para que possamos empreender em nossa existência as bases do amor, da fraternidade e da paz.